Quero te falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir informação da quarta-feira. Surgiu em Belo Horizonte a notícia de que o West Ham da Inglaterra tentou contratar Caio Jorge na última janela de transferências do futebol, na última semana da janela de transferências do futebol inglês. Embora não tenha feito uma proposta oficial, o West Ham quis entender as condições para uma eventual oferta de 25 milhões de euros, que equivalem a 157 milhões de reais. O Cruzeiro nem deixou que a história avançasse por entender que a venda do Caio Jorge em 2025 acabaria com qualquer chance de título no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Cruzeiro é hoje um dos candidatos reais ao título do Brasileiro e já está na semifinal da Copa do Brasil. Pro ano que vem a história muda e aí o Cruzeiro já imagina que possa ter de negociar seu centroavante de 23 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que o Cruzeiro já tem até um substituto para o Caio Jorge, Neisser Villarreal, atacante colombiano, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, assinou pré-contrato e desembarca na Raposa no mês de dezembro, beleza? Quero repercutir agora uma informação do jornal Dia dessa segunda-feira, dando conta de que Gabigol pode trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Fui atrás de novidades sobre o tema para contar para vocês que diretorias dos dois clubes asseguram não haver nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com um dirigente cruzeirense que afirmou, abre aspas, isso é muito falta de assunto, chance nenhuma de levarmos essa ideia adiante. Perguntei também para uma pessoa do departamento de futebol do Atlético se existia algum movimento para que o Gabigol fosse contratado. A resposta, chance zero. Só para lembrar que o Gabigol tem contrato longo com o Cruzeiro, mas já prometeu ou pediu uma conversa com os dirigentes cruzeirenses para o fim dessa temporada. Ele anda incomodado com a falta de minutos. Até por isso, dá para imaginar que o Gabigol não fique no Cruzeiro em 2026. Mas cogitar que ele possa trocar o Cruzeiro pelo Atlético é algo meio inimaginável mesmo. Não seria inteligente da parte do Cruzeiro correr o risco de liberar o atleta para o grande rival e ver o Gabigol arrebentar. O Gabigol não joga hoje no Cruzeiro porque o técnico, Leonardo Jardim, que consegue ótimos resultados, entende que ele, Caio Jorge e Matheus Pereira tornariam um Cruzeiro muito prejudicado no aspecto sem bola. Seriam 3 jogadores com pouca capacidade de marcação. Esse é o grande ponto que envolve o Gabigol. Eu até acho que ele sai, mas com chances maiores de atuar em outro clube do exterior ou fora de Minas Gerais. Tivemos Neizinho, hein? Neisser Villarreal, que agora usa apenas Ney na sua camisa, né? Participando ontem do jogo contra a Colômbia. Acompanhou alguma coisa, Pedro, do jogo? Acompanhei o Caramujo, eu tô dando uma acompanhada bem legal nessa Copa do Mundo. Eu sempre gostei assim de acompanhar torneio de base, né? Então acompanhei a estreia da seleção brasileira e também assisti o jogo da Colômbia, até esperar o Neisser participar e aí depois também até o fim do jogo, óbvio. É um Neisser Villarreal que em circunstâncias normais, para quem não acompanha tanto assim, seria titular. Ele seria o titular. Mas ele está um tempo parado, ele teve, se eu não me engano, uma pequena lesão, então ele está num processo de recuperação, e aí quem assumiu a titularidade ali como centroavante é o filho do Aristizábal, né, que não fez um bom jogo. E aí quando o Neisser Villarreal entrou, a gente pôde perceber que ainda é um atleta precisando de recuperar o ritmo. Teve até um lance, a gente comentou no grupo lá da Samuca TV, ele saiu cara a cara com o goleiro, ele tentou driblar o goleiro e acabou perdendo o gol. Acho que era um lance que ele poderia ter finalizado mais rápido, mas é um jogador que, quando recuperar o ritmo, vai ser muito importante para a Colômbia nessa Copa do Mundo Sub-20. Imagino que também vai chegar aqui no Cruzeiro e ter uma oportunidade de participar muito bem. E aí, só um jogador assim que me chamou a atenção foi o camisa 10 da seleção da Colômbia, o Oscar Pereira, né? Ele joga no Aves de Portugal, mas é um jogador interessante, assim, foi o autor do gol. Para mim foi o que salvou do time da Colômbia. Até o Renteria depois teve uma troca de lado lá e conseguiu jogar bem, mas enquanto o Ney ainda não assume o protagonismo técnico, acho que o camisa 10 aí, o Oscar Pereira, conseguiu fazer isso de uma maneira interessante diante da Arábia Saudita. E o que eu vi é totalmente fora de ritmo, né? Teve uma chance lá que o Oscar Pereira aí deu o passe para ele. Acho que era lance pro VAR, inclusive, que nem o Pereira estava acreditando que ele estava em condição, né? Mas ele saiu cara a cara, tentou driblar, mas é um centroavante que vai dar uma opção legal. É claro que ele precisa de chegar, né? Se adaptar, voltar
a jogar, né? Ele não atuava desde junho, né? Então, julho, agosto, setembro, mais de 3 meses sem jogar, e voltou a jogar aí na Copa do Mundo Sub-20. Mas é um atacante que gera muito espaço e incomoda demais a turma ali da frente. Viu? Então, vai ser uma ótima aposta aí pro Cruzeiro no ano que vem, viu, Caramujo? Quanto tempo o Cruzeiro não ganha do Flamengo no Maracanã? Temos um tabu, hein? Se tem tabu e se tem Léo Jardim, a coisa tem um tabu e tem um tabu brabo aí. Vitória sobre o Flamengo no Maracanã, a última foi 2018, né? Isso. Libertadores. 2-0. No Brasileirão, nem sei, Caramujo. Tem 15 anos. Foi 2010, a última vitória lá. Eu ia falar que foi aquela do Fabrício lá. Não, a última vitória no Maracanã foi a do Fabrício mesmo, 2009, né? Que a gente mostrou até os gols ontem. Isso. Porque 2010 foi lá em Volta Redonda, que a gente ganhou por 2-1. Gols de Roger e Thiago Ribeiro. Lembro, o Montijo jogou demais nesse jogo. Foi, exatamente. A gente tava brigando pelo título ali. Com uma Eu estava vitória. lá, inclusive, no Raulinho de Oliveira, pela Itatiaia. Que isso, hein? Ah, garoto. Assim, é a hora, Rafa, de botar mais um tabu pelo caminho aí? Ganhar do Mengudo lá no Rio? Você falou a senha agora, Caramujo, quando você falou que tem 15 anos que não vence o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, você deu a senha para a vitória do Cruzeiro. Quem não estava confiante passou a ficar confiante nesse momento. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Tanto a construção desses tabus quanto a destruição deles passa por cada partida, por cada contexto. O Cruzeiro conseguiu quebrar muitos tabus nessa temporada, porque tem uma boa comissão técnica que encaixou o time do Cruzeiro muito rápido, conseguiu recuperar muitos desses atletas, é um time coletivamente forte, foi assim na maior parte do campeonato, e aí naturalmente conseguiu dia após dia e encerrando alguns desses jejuns incômodos, e esses jejuns se criaram muito pelo momento que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, né? A maioria deles tem muita relação com isso. Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo tem, se eu não estiver enganada, apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, tá? 75% de aproveitamento de pontos. É um elenco muito poderoso, né? Muito recheado, mesmo quando o Felipe Luiz faz mudanças no tal time titular ideal, ele ainda tem muita qualidade para utilizar. Então, o Cruzeiro vai precisar fazer as partidas que nós já vimos ele fazer, tanto dentro de casa quanto fora. Um jogo perfeito, um jogo em alta rotação, intensidade, ganhando muitos duelos no meio-campo, pressionando ali a saída de bola do Flamengo, não permitindo tanto conforto para essa turma com a bola nos pés, e para que a gente possa sair do Maracanã com uma vitória. O primeiro tempo ali de Corinthians e Flamengo, por mais que não tenha sido no Maracanã, acho que dá alguns indícios. O Corinthians, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo. Não soube aproveitar, não soube transformar essa superioridade em gols, né? E olha que teve algumas chances importantes para isso, né, Yuri Alberto? E aí foi punido por isso no segundo tempo. Segundo tempo, achei que o Flamengo jogou melhor. Então, que o Cruzeiro saiba fazer um bom jogo mais uma vez, porque, como eu falei aqui esses dias, Caramujo, eu não assino empate antes do jogo contra nenhum adversário mais. O Cruzeiro já me mostrou que pode ser competitivo contra qualquer um deles, mas vai precisar jogar muito mais do que jogou no sábado, se quiser sair sequer com um empate do Maracanã, o que dirá uma vitória. Perfeitamente. Então, assim, lembrando, né, a CBF definiu aí Ramon Abate Abel para comandar essa partida entre Flamengo e Cruzeiro. Pedro Torres, meu amigo, você que é um grande fã do Flávio, né? E o Ramon, é seu amigo também? Não, eu não sou muito fã dele, não, apesar que achei a arbitragem dele no clássico da Copa do Brasil boa. Me surpreendeu, né? Não esperava que fosse boa no nível que foi. Tomara que ele mantenha aí a média e não seja a estrela do espetáculo, né? Acho que já é um jogo difícil. O Flamengo é uma equipe qualificada. O Flamengo só sofreu 4 gols jogando em casa, se eu não me engano. E o Cruzeiro vai ter aí uma missão bem difícil, né? Um desses gols foi lá na primeira rodada contra o Internacional. Aí depois foi um gol do Vasco, um gol do Grêmio e um gol do Mirassol.
O Cruzeiro tem uma tarefa bem difícil, espero que a arbitragem também não seja um fator complicador aí. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta terça-feira, falando sobre a venda de ingressos, que está muito boa, hein? Para o jogo de domingo, o Cruzeiro fez promoção e a venda começou da melhor forma possível. E todo torcedor que é sócio paga R$30 apenas. É isso mesmo. R$30 já teve abertura até para quem não é sócio. Aí quem não é sócio paga R$60 no amarelo e no laranja e R$80 no vermelho e no roxo. Então, torcedor aí, bora colocar um grande público no domingo, 8h30 da noite, o duelo diante da equipe do Sport Recife. Só que antes, claro, tem o compromisso importante diante da equipe do Flamengo, esse jogo na quinta-feira, às 8h30 da noite. A rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo na noite dessa segunda-feira, o São Paulo perdeu para o Ceará, hein? Esse resultado bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro mantém 15 pontos de diferença em relação ao sétimo colocado. Tudo bem que o Fluminense, o oitavo, tem 23 jogos, né? 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, mas no momento o Cruzeiro tem 15 pontos de vantagem para o sétimo colocado. O Fluminense ainda vai fazer estas partidas, aí depende. Mas abaixo do Fluminense tem o Red Bull Bragantino com 32, o Grêmio com 32. Então, a briga por Copa Libertadores, né, ela vai tendo aí um rumo específico entre esses times aí, até, vamos dizer, o São Paulo, o próprio Fluminense. O Red Bull Bragantino vem com uma campanha bem ruim e ficou aí mais distante neste cenário, mas tem muita coisa ainda para rolar no Brasileirão. Eu falei da rodada 25 que terminou e a rodada de número 26 já começa nesta terça-feira. Tem um jogo isolado, Atlético Mineiro e Juventude vão se enfrentar em Belo Horizonte às 9h30 da noite. Amanhã tem Sport e Fluminense, 7h da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino, 7h da noite, Palmeiras e Vasco, 7h da noite em São Paulo, Mirassol em Mirassol contra o Red Bull Bragantino, Palmeiras e Vasco em São Paulo, 7h30 Internacional e Corinthians em Porto Alegre, 9h30 Santos contra a equipe do Grêmio, também 9h30 Botafogo e Bahia. E na quinta-feira teremos 7h da noite Vitória e Ceará, 7h30 Fortaleza e São Paulo e 8h30 no Maracanã lotado Flamengo e Cruzeiro. É jogaço na parte de cima da tabela, é o líder contra o vice-líder, é o jogo aí que todo mundo quer acompanhar. Estaremos diretamente do Maracanã para uma transmissão especial e que venha com uma grande atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro que treina nesta terça-feira, penúltimo treino para o técnico Leonardo Jardim começar a montar o time, tem quase que força máxima, expectativa de que Luiz Sinisterra vá para o banco lá no jogo do Maracanã. Fica a dúvida se o Jardim faz alguma alteração, além da que ele já vai fazer, mesmo que a volta de Vidalba, a zaga saindo o Jonathan Jesus, mas tem aí esses 2 dias de preparação para montar um Cruzeiro que vá ao Maracanã para ser aí, quem sabe, o protagonista deste grande duelo pela Série A do Brasileirão. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.